Olá a todos, meu nome é Thales, sou autor da D2Bit Framework. Você vai ver que de uma maneira muito próxima do que você já utiliza hoje, junto a VCL ou FMX, você faz a entrega da sua aplicação para a web. É algo muito joia, é algo que é próximo e tangível pelo que você já é acostumado a fazer. Então, eu preparei aqui alguns slides, vou seguindo passo a passo, vou mostrar alguns demos, vou mostrar as funcionalidades, por onde começar, tá? É um breve vídeo, bem explicativo, tem a parte teórica, mas também nós vamos ver a parte prática. Vamos lá. A primeira pergunta, ela é muito pertinente. Por que para a web? Então, em momentos anteriores, nós vimos um crescimento muito acentuado das aplicações móveis, iOS e Android. Só que quando o PWA entrou em cenário, né, ele foi utilizado cada vez mais, vimos o seguinte, que é se nós construirmos uma aplicação web bem feita, responsiva, nós criamos uma pequena aplicação para smartphones, né, embarcamos essa aplicação web aqui dentro e colocamos na loja de aplicativo. E aí você tem uma única linha de desenvolvimento. A desenvolver web, ela já está embarcada, né, dentro das lojas de aplicativos móveis, iOS e Android, pronto. Então, assim, se torna muito convergente. Eu vou usar esse termo aqui várias vezes, porque a D2Bridge, a concepção dela é em convergência. Então, por exemplo, nós temos a nossa aplicação VCL FMX. Junto com o D2Bridge não é divergente, é convergente, ok? Nós vamos entender cada vez mais por que nós utilizamos essas terminologias. Na sequência aqui, o que nós temos, tá? O que muda em programar para web? Então, a programação para web, ela é assíncrona. E programação para desktop, né, VCL FMX, né, VCL ou FireMonkey, ela é síncrona. Como? O compilador vai linha a linha. Chegou ali numa linha em que ele exige uma interferência do usuário, por exemplo, deseja sair da aplicação, o compilador aguarda a resposta. De acordo com a resposta que o usuário der, então continua o código. Isso é programação síncrona. A programação assíncrona não é assim. Ela vai pegar todo o bloco, envia e você não tem a resposta na linha do compilador. Você tem que pegar ela por callback, enfim, fazer uma série de outros recursos, né, para você conseguir uma simples resposta. Mas e com o D2Bridge? D2Bridge é código síncrono. Então a ideia foi, de uma maneira nativa, ter a entrega da nossa aplicação VCL ou FMX para a web. Então, assim, nós vamos programar do jeito Delphi de ser. A D2Bridge vai fazer o quê? Por que D2Bridge, né? D, Delphi, 2, para, bridge, ponte, né? Então, ele faz a ponte com a web. Quando eu estou desenvolvendo uma aplicação junto à D2Bridge, eu tenho que ter um único raciocínio, uma única linha de pensamento. Pensar como VCL, pensar como FMX. Tá? Eu não tenho que fazer interpretações, JavaScript e, enfim, uma série de coisas. Não é dessa maneira que trabalha. Tá? De novo, nós que somos desenvolvedores Delphi, nós programamos do jeito Delphi de ser. E para a web, com D2Bridge, permanece essa mesma linha de pensamento. Ok? O que é D2Bridge? Né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela é um projeto open source, tá? É uma framework. Então, quando nós falamos de framework, não é uma palheta de componentes que eu tenho que instalar os componentes. Não, D2Bridge você nem instala. A única maneira que você instala, que eu vou mostrar aqui, é apenas para que o wizard fique dentro ali da IDE, que esse wizard vai me ajudar a criar a aplicação, criar os formulários, mas a D2Bridge não é uma palheta, uma suíte de componentes. É uma framework, ok? É outra tratativa, tá certo? Ela trabalha com código síncrono, né? Nós já falamos sobre isso. Toda a D2Bridge foi feita de código nativo Delphi, então nós não utilizamos, não programamos em cima de componente terceiro. Um item importante é que a D2Bridge não se baseia em nenhum tipo de componente, em nada que seja possível levar a aplicação para a web. A D2Bridge ela veio para reescrever a história nossa de desenvolvedores para a web, tá? Nós sabemos que o Delphi é uma ideia maravilhosa para nossas aplicações VCL FMX. E agora vem a D2Bridge para somar, para ser convergente,
para possibilitar levar a nossa aplicação para a web do jeito Delphi de ser. Aqui, esse item bastante importante. Qual que é a ideia, tá? Se nós estamos falando de convergência, nós temos que entender o seguinte, nós temos a nossa aplicação, né, central aqui, nossa VCL ou FMX. Junto com a web, nós continuamos com a mesma aplicação, com o mesmo código, não tenho que reescrever. Eu tenho que então criar a minha parte visual? Também não. Tá? Você vai ver que o que você faz apenas exporta o que é visual. Um item importante, nada, absolutamente nada que não seja visual tem impacto no D2 Bridge. Tá? Então vamos entender. Você utiliza Quick Report, utiliza Fast Report e tantos outros geradores de relatório. Qual funciona com o D2 Bridge? Todos. Ué, mas não, porque não tem impacto. Uma vez que no relatório você tem a opção de salvar o PDF do que foi gerado, se torna compatível. Porque o core da D2 Bridge ele funciona dentro da tua aplicação. Tá? O funcionamento dela é por abstração. Vamos entender. Imagina que na primeira camada nós temos o sistema operacional. Vamos falar que a nossa aplicação já está direto aqui em cima do sistema operacional. A D2 Bridge, o que ela faz? Imagina que a tua aplicação tem um botão. Quem desenha o botão é a plataforma. Então, a aplicação vai falar, olha, tem um botão, né? Por isso, quando nós atualizamos o Windows, né, a nossa aplicação muda, né? Porque quem desenha ela é a própria sistema operacional. Então, na hora que ele vai desenhar aquele botão, a D2 Bridge, ela intercepta. A D2 Bridge trabalha com abstração. Se ela interceptou, então não tem alteração de código. Então, ela intercepta o botão e renderiza na web. Em vez de renderizar no form, ela renderiza na web. Tá? Então, é dessa maneira que a D2 trabalha. Por isso que nós, vamos repetir, ela não se baseia e não é igual a nenhum outro tipo de suíte de componentes, algo que possibilita uma aplicação Delphi para a web. O principal ponto, nós já falamos, é que você vai pegar a sua aplicação nativa da mesma maneira que está e vai colocar ela para a web com D2 Bridge. Nativa. Quando você compilar ela para VCL ou FMX, está nativo. Compilou para a web, está nativo também, ok? Tudo que você fizer, o seu projeto, né? Você tem um SaaS, tem um RP, tem N tipos de trabalhos, né? O que você fez junto da D2 Bridge, tem como se você colocar tradução imediata. Então, por exemplo, você tem um SaaS que, sei lá, vende ingressos. Essa parte de ingressos é porque nosso primeiro curso, o D2 Check-in, ele fazia esse tipo de aplicação. Então, essa aplicação lá nós desenvolvemos como? Colocando tradução. Então, você desenvolve ela e pode traduzir para até 11 idiomas simultâneo. Mas a tradução não fica junto ao executável. Ela é um JSON. Você vai lá e codifica o JSON. A própria aplicação gera esse JSON para você. Temos vídeos exclusivos sobre tradução lá no canal do D2 Bridge, ok? A nossa comunidade é toda em português, isso é muito bom. E temos hoje milhares de desenvolvedores em redor ao mundo que utilizam a D2 Bridge. Tá? Aqui, importante saber quais são os requisitos, né, para que a gente consiga trabalhar com o D2 Bridge. A primeira coisa é separar o que é global e o que é público. Um pequeno parêntese aqui. Quando nós falamos global, entendendo o seguinte, o Windows ele não entende o que é uma instância. Então, o Windows, na hora que a nossa aplicação está rodando, ele não consegue separar a instância. Ele entende que aquela aplicação é de um usuário. D2 Bridge, o que ela faz com a tua aplicação? Cada vez que na web, né, alguém pede a sua aplicação com o D2 Bridge, ela vai pegar a tua aplicação, é como uma célula e se divide. Então, ela cria uma instância. Uma outra chamada vem para uma outra aplicação, né, da tua aplicação, para que seja renderizado. Então, a célula vai se dividir de novo. E imagina que lá no Amazonas, né, nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, a aplicação toda rodando na web e alguém fez o clique no botão. Então, o que nós temos que entender? De onde veio o clique? Quais dessas células é responsável por processar aquele clique? Tá? Então, o que é global, nós temos que transformar em público. Tá? Global é de toda a aplicação. Então, a partir do momento que você usa global, não é possível instanciar, porque é global. Então, o que você tem que mudar? Você tem que tirar o que é global
e jogar para público, né? Ou declarar lá em público, ou se for privado, private, assim por diante. O que não pode é deixar global, exceto o que realmente é global. Por exemplo, você tem uma classe lá global que determina caminhos da aplicação, etc. Aí é global. E pode permanecer, ok? Nós já falamos, mas é compatível com o VCL FMX. É compatível desde o verso do Delphi Seattle, tá? Versão 10. E estamos já na 12.1, que é o Delphi Atenas. E também com todas as edições Delphi, Community, Professional, Architect, assim, trabalha com todas as edições. É uma pergunta assim, não sei se é muito coro, né? Mas uma pergunta interessante. Eu posso começar então meu projeto na versão Community? Pode. Existe as limitações lá de faturamento. Entra no site ali do embargadeiro, veja as restrições, mas você pode normalmente começar, né, o D2 Bridge com versão Community, ok? Vou mostrar aqui nosso primeiro case, né? Primeiro case junto a D2 Bridge. Esse case nasceu lá na primeira versão, né? D2 Bridge não tem um ano ainda, vai fazer um ano, né, dia 6 de setembro. E desde então, nós continuamos assim, um desenvolvimento muito acentuado para ela. E naquela primeira versão, né? As primeiras versões nasceu o case. Vou mostrar um pouquinho desse case aqui para vocês. Então, esse aqui é o projeto Custei. Ele é o primeiro case junto à T2 Bridge. Esse aqui é uma landing page falando sobre o projeto, a parte de integrações, como integrar. O que esse projeto faz? Tá? Ele permite conectar outros softwares RP e ajudar compradores, né? Principalmente para empresas de pequeno e médio porte, que esses compradores têm que fazer cotações. Então, ele se conecta aos softwares, pega as cotações e envia, né, aos fornecedores que precificam tudo online dentro do Custei. Depois o Custei devolve essas cotações prontas, né, no caso para os compradores. E aqui tem a parte de integração, a parte de planos de assinatura, o que é grátis, o que não é, os itens aqui. Temos também aqui a parte de login, a parte de administração, tudo muito bem feito, ok? Aqui nós vamos ver que ele está trabalhando, inclusive, na última versão aqui de D2 Bridge. Então, se nós formos aqui, ó, console, a gente puxar aqui D2 Bridge, nós temos as informações aqui que traz, né? A versão 1.51, aqui a descrição, né, que tem, o nome do servidor, né, um nome amigável, não que isso aqui é o nome do servidor, não é isso, é o nome amigável, e versão. E é totalmente responsivo, eu gostei. Enfim, pessoal, esse aqui é o primeiro projeto que foi concebido junto à T2 Bridge, ok? Na sequência aqui, nós vamos ver por onde começar, né? Então, aqui tem um QR Code que tem o nosso contato, a comunidade, como baixar, o URL do repositório, tá? Aponta aqui o celular aqui, vocês vão ver os links importantes sobre o D2 Bridge. Então, por onde começar? A primeira coisa, fazer parte da comunidade do D2 Bridge. Muito respeitável. Vocês vão ver lá que essa é bem legal, essa comunidade do D2 Bridge. E o que mais? Nós vamos baixar e instalar a framework, assistir os vídeos do canal. Daqui, cada lançamento, cada versão, nós fazemos um vídeo e mostramos num demo como que acontece, né, aquelas implementações. E também, depois que você passou pelos vídeos, você vai utilizar os demos como fixação e curva de aprendizado. Aqui nós temos, né, a URL de como baixar. Você vai utilizar os repositórios SVN, pode ser o Tortoise, né, o cliente SVN, para baixar os fontes. Também você pode baixar através do site. Para baixar o Tortoise, você vai acessar o site que nós deixamos aqui embaixo. Então você vai vir aqui, ó, de acordo com a versão do teu Windows, se é 32 ou 64 bits, tá? E vamos baixar o Tortoise. O meu é 64 bits. Ele vai começar, é bem rápido. Pronto. Terminou o download, nós vamos fazer a instalação do Tortoise, então. Aqui nós vamos avançando, tá? Next. E fazemos a instalação. Nós vamos vir aqui depois em Tortoise, Checkout. Colocar aqui a URL que nós demonstramos lá na lâmina anterior. O nome da pasta. E ok. O que ele vai estar fazendo aqui? Ó? Na hora de baixar, se pedir o usuário, é anônimo, tá? Não tem senha. Ok. Ele vai baixar para a gente aqui a framework, tá? Então aqui está baixando.
Então aqui terminou de baixar. Não é necessário fazer a instalação. Porém, junto a D2Bridge tem um módulo chamado Wizard, que fica dentro da IDE do Delphi. Então, por isso que você vem aqui, ó, dentro da pastinha Wizard, e você vai clicar aqui, ó, Install D2Bridge Wizard. Selecione qual que é a versão do Delphi que você vai instalar. No meu caso aqui, eu vou instalar em todos. Clique em salvar, pronto, instala. É bem rápido mesmo, ok? Ele fez a linkagem ali com a IDE, somente isso. Como nós falamos anteriormente, o D2Bridge não precisa ser instalado. A outra maneira de baixar é vindo aqui, Download, e clicamos aqui em Download, tá? Pronto. Ele está carregando, está baixando aqui o framework. Então agora nós vamos extrair a framework, tá? Pode utilizar nativo do Windows aqui mesmo. Vou extrair ela para D2Bridge, apenas a pastinha D2Bridge, pode usar qualquer outro nome, ok? E vamos extrair. A instalação também é da mesma maneira, tá? Clicamos aqui, marcamos as edições do Delphi que nós queremos instalar, nossas versões, salvamos, pronto, está instalado. Qual o melhor meio para baixar a framework? SVN, né, direto do repositório ou pelo site. Recomendamos utilizar o SVN, o repositório, porque a D2Bridge evolui muito rapidamente. E lá pelo repositório você consegue fazer a atualização dos fontes mais fácil. Para atualizar a framework, você vai clicar com o botão direito onde você baixou ela. Vai vir aqui em Tortoise SVN e vai clicar em Update. Pronto, então ele mostrou que ele já está na revisão 672. Também vale a pena acompanhar aqui no servidor do Discord todas as atualizações que tem. Inclusive tem um changelog. Se você clicar para ver o repositório, ele vai abrir na web, vai mostrar aqui tudo que foi alterado, comparar, então tirou isso, colocou isso, unit por unit. Então, assim, a vantagem de utilizar, ou talvez a grande vantagem, é você realmente estar numa imersão muito próxima ali do projeto, ok? Agora vamos conhecer um pouquinho, né, da estrutura da framework, como que ela se encontra, como ela foi feita. Aqui dentro da pasta da framework, nós temos essa pasta aqui, que é onde tem os arquivos da framework, aqueles arquivos que são necessários para compilar ele para a web. Aqui onde nós temos os demos, que são as demonstrações de funcionalidades da framework. Então aqui, por exemplo, aqui o demo de como trabalhar com cards, carrossel, botões e célula, controles. Comece por esse demo aqui, tá? E assim vai. São múltiplas opções de demo aqui. Na continuação aqui nós temos aqui as DLL para quando você vai usar certificado digital. Se sua aplicação é 32 bits, é a aplicação, não é a versão do Windows. Ou se a sua aplicação é 64 bits. Na sequência aqui também temos uma documentação aqui como os parâmetros de callback, aqui o ciclo de vida, né, do formulário dentro da D2Bridge, tags, enfim, aqui tem alguma documentação, né, muito pontual sobre o D2Bridge. Aqui nós temos, né, isso aqui é um plugin para quem quer utilizar, para quem vai fazer template, utilizar edição nativo. Temos vídeos falando no canal como faz. Isso aqui são as units base, né, as units base que são utilizadas pelo Wizard, ok? Então, essa daqui é a estrutura da framework. Então, vamos começar entendendo, né, como que esse demo controls funciona. Então, vamos abrir aqui o nosso Delphi e vamos lá buscar o demo controls. Enquanto abre, pessoal, nós falamos desde o início que D2Bridge é convergente, né, ou seja, o mesmo projeto, né, temos ali as duas plataformas, né, ou mais plataformas. Então, aqui vamos buscar o demo controls. Esse demo ele foi feito há quase um ano atrás, os primeiros demos. Então, o servidor dele tem apenas um start. Nós vamos depois ver, gerando uma aplicação do zero, existem 3 tipos de servidores: completo, compacto e console. Console é servidor de produção e servidor para desempenho, ok? Então, vamos ver o que temos o Controls, né? Tem uma aplicação aqui, o Windows, né? Temos aqui a aplicação Windows, onde tem o primeiro nome, aqui junto o nome, cria uma opção, aqui tem abas, checkbox, enfim.
são a demonstração dos controles dessa tela aqui, como que ela fica no lado da web, tá? Se nós olharmos aqui o form, né, nós vamos ver que os forms, eles não herdam de tform, e sim de T D2Bridge form. Outro item importante é que nós temos 3 funções básicas, né, ou 3 eventos com a D2Bridge. Não é um componente, então nós temos que entender como framework. E nós vamos ver que na D2Bridge, por não ser componente, né, nós temos um evento chamado Export D2Bridge, que é o evento que vai fazer exportação de tudo que é visual, do que eu quero que, né, que é visual para a web. Então eu vou mostrar na web e depois volto aqui para mostrar como que é a exportação. Então compilamos, aqui ele já está compilando para a web, e vamos ver, né? No caso aqui, se a gente olhar, ó, a porta do nosso servidor é 8888. Prontinho, acessamos. Se a gente olhar, essa daqui seria aquele form que nós vimos, né? Aquele form que estava na VCL e aqui no lado da web, né? Então, assim, até as opções aqui, o drop, tudo funcionando na web, sem, né? Vocês vão ver que não tem diferença no código. Então, aqui eu vou colocar um nome, um segundo nome, e quero juntar, né? Deu um join aqui, né? Tá lá, ela juntou os nomes. Thales Gomes. Aqui, marcado, desmarcado. Aqui como se fosse realmente um red button, né? Onde só fica um marcado, tá vendo? Ó? Aqui é interessante, é um componente em que ele já é label e texto junto, que é o label edit, é nativo. Aqui o uso, né? Mostrando como que é o uso de button edit, que é nativo, né? Na VCL, como que ele funciona, ó, nativo. Como trabalhar com imagens, como fazer uploads, né? Então, vamos aqui buscar um arquivo para fazer upload. Quero buscar, por exemplo, esse arquivo aqui, né? E vamos fazer o upload dele. Pronto, fizemos um upload para a nossa aplicação. Como carregar uma imagem da web, né? Então, vou vir aqui, carreguei a imagem da web. Aqui o memo, né? Colocando uma linha aqui, no caso aqui um datador, escrevendo. Eu quero ver isso aqui, né? Tá aqui a mensagem, ó. Muito legal. E aqui, no caso, acordeon. Então, assim, isso daqui é exatamente essa aplicação aqui, ó. Ok? Na hora que nós clicamos aqui em opções, pode ver que abriu um drop, tá vendo? Ó? Que é esse drop aqui, ó. Ó, exatamente isso, tá? Então ele intercepta o botão e o drop junto. Isso é muito legal, ok? Vamos ver a exportação como foi feita. Então aqui na exportação, para começar, você vai ver que as primeiras linhas é isso aqui, ó, d2bridge.itens.dd. Eu estou adicionando itens. O que eu estou adicionando como item? Então, se eu olhar aqui, o primeiro item é um label, né? Label título, que é esse aqui, ó, label título. Ó, label título, que é o que eu estou vendo aqui na web, tá vendo? Ó, demo controls. Inclusive, o tamanho, ele é proporcional. VCL FMX com a web. Depois, na sequência, o que eu estou fazendo? Aqui eu estou colocando, ó, um painel. Se eu olhar aqui é um painel, tá vendo? Ó, isso aqui é um painel. Okay? E na VCL também é um painel aqui, tá vendo? Aí eu estou exportando esses dois edits aqui e estou inclusive pegando esse rótulo daqui, ó. Tá vendo? Form group, aqui eu chamei de name e coloquei o edit 1. Aqui chamei de last name e peguei aqui o edit 2, ok? Na sequência, aqui eu estou colocando mais uma linha, né? É claro, aqui vocês vão ver alguns códigos, por exemplo, row, o que é um row? É uma linha, né? Ponto itens.dd, eu quero adicionar itens naquela linha. Aí eu crio outra linha, assim por diante. Quando eu falo de linha, é por causa da responsividade, tá vendo? Ó, responsivo, né? Se eu diminuir aqui, ó, o botão vindo para baixo, tá vendo? Então, isso aqui é tudo por linhas. Numa linha eu tenho isso, numa linha eu tenho isso, a outra eu tenho isso, assim por diante. E aí vai a exportação. Aqui eu estou exportando os 3 red button, né? Vendo aqui, ó. Os 3 red button num painel. Tá aqui, tá vendo? Um painel. Um panel. Aqui eu tenho uma linha. Enfim, pessoal, a exportação é só isso. E por último, aquele acordeon, onde eu abro o primeiro, né? E mostra aqui, ó, que eu coloquei esses dois componentes aqui. Aqui, ó, esses dois componentes, esse edit e esse dentro do acordeon. Se a gente olhar, esses componentes eles estão na horizontal. Porém, na hora que eu exportei, eu coloquei eles verticalmente. Ó.
Então, se eu olhar aqui, ó, tá vendo? Então, tá um sobre o outro. Isso daqui sinaliza que a aplicação do VCL é de um jeito. E na hora de eu exportar para a web, eu posso exportar completamente diferente, ok? E dados, né? Como que a gente trabalha com dados e D2 Bridge? Eu vou mostrar aqui para vocês como fazer. Eu vou estopar aqui o servidor. Vou abrir um demo aqui, inclusive, esse demo, a gente colocou botões na grade, tá? Um demo nativo, D2 Bridge. Então, nós vamos pegar ele aqui, ó. Demos, esse demo aqui, ó, Cell Buttons. Então, o que nós temos nesse demo? Aqui nós temos 3 grades, tá? E nós vamos popular essas grades com os 30 países em população, né? Onde ele mostra um código, o nome, o código de descagem desse país e população. E a primeira grade é simples, a segunda grade a gente colocou alguns botões, tá? De edição. E aqui, à medida que nós formos editando, né? Nós temos esse form de edição aqui. Tá, vamos entender um pouquinho como que ele está na web e depois eu volto aqui e explico. Compilando o projeto. Compilou. Aí esse daqui é chamado de servidor completo, tá vendo? Ele já tem, na hora que eu logar, na hora que eu abrir aqui uma aplicação, ó, abrir a aplicação. Pode ver que ele mostra aqui, ó, a data, o IP, o usuário, identidade, formulário que está aberto aquela aplicação. No caso aqui, se eu abrir mais uma aba, ele vai mostrar que tem 2 aplicações. Se eu fechei uma, pode ver que a conexão da uma já foi perdida. Enfim, vamos conhecer aqui um pouquinho. Então aqui eu tenho uma grade, tá vendo? Ó? Essa grade, ela está ligada a um cliente dataset. Os botões aqui em cima, né? E, inclusive isso aqui são dados nativos. Eu não tenho que codificar para que isso aconteça. Aqui eu tenho outra grade, ó, os botões aqui já estão na grade, tá vendo? Aqui tem inclusive acho que é bullet que chama, é um elemento HTML. E aqui eu tenho outra grade com botão, aqui eu tenho uma outra grade, né? E assim por diante. Então vamos lá. Se eu cliquei aqui em Índia e clicar em editar, ó, abriu aqui para a gente fazer edição, tá vendo? Vou colocar aqui Índia. Um X, salvei. Se eu fiz isso, está aqui, salvou Índia. Como eles estão ligados ao mesmo cliente dataset, ó, tá vendo? Ó? Então eu tenho em todos. Vamos vir aqui, no caso eu vou voltar o que estava e salvei. Tá? Eu poderia abrir um pop-up. Pessoal, quando a gente fala pop-up, é só um detalhe. A D2 Bridge ela se torna nativa. Então imagina que eu tenho um pop-up. Dentro do pop-up eu posso colocar controles. Ou eu posso, dentro do pop-up, colocar um form. Isso é o chamado conceito nested. Nested, né, forms, ou forms alinhado. E com D2 Bridge isso é muito natural e nativo. Tá? Agora eu quero editar, por exemplo, a China. Né? Eu vou clicar agora aqui na grade. Ok? Vou salvar, enfim. Ou seja, tudo acontecendo de uma maneira bem tranquila. Ok? Vamos entender agora como que isso aqui foi exportado. Então, aqui no lado da aplicação, o que nós temos? Tá? Nós temos aqui um cliente dataset. Esse cliente dataset ele é populado, né? Aqui, ó, em tempo de execução, onde coloca ali as 30 cidades, os 30 países. E aí nós vamos exportar o quê? Exportar aqui os labels, exportamos os botões, exportamos as 3 grades. Só isso, eu não tenho que mexer em código, tá? Então lá vamos, ó. Vamos ver a exportação, vamos vir aqui na reunião de exportação. Então aqui nós temos, né, os 3 labels exportados, né, level 1, level 2 e level 3, que são esses daqui, tá vendo? Aí na sequência aqui, ó, nós colocamos um separador, um div, e colocamos o quê? Os 3 botões, tá? Aqui eu poderia também ter colocado um row, que seria a mesma coisa de ter feito isso aqui, tá bom? Uma linha. E coloquei os 3 botões, né? Botão New, Edit e Delete, que são esses daqui, ó, tá vendo? Por que que eles estão dessa maneira aqui, ó? Eles estão dessa maneira que ele está traduzindo, quando utilizam nessas 2 chaves, esse underline, a D2 Bridge está traduzindo tudo que eu escrever. Ele tem suporte à tradução, né, para 11 idiomas, ou qual outro idioma que eu selecionar.
Então, quando eu coloquei isso aqui, a D2Bridge está traduzindo para o idioma do meu navegador. Então, por exemplo, fiz a aplicação minha em português. Porém, eu fiz a tradução em inglês. Um americano, um inglês, ou outro país que fala inglês, na hora que ele conectar na nossa aplicação, automaticamente a D2Bridge vai pegar tudo que é inglês e entregar para ele, tá bom? De maneira nativa. Na sequência, nós temos a primeira grade, segunda grade e terceira grade. É só isso, tudo isso aqui, toda essa parte web aqui aconteceu. Então, por exemplo, o botão editar, né? Se eu vier aqui na nossa aplicação, né, e colocar um breakpoint aqui no editar e clicar, eu vou ver linha por linha a D2Bridge vindo. Na hora que eu clique editar, ele vai passar linha por linha. Compilando em debug, carregou aqui a nossa aplicação, né? Então, eu vou clicar em editar. Editar, ele vem para cá, tá vendo? Pode ver que nesse momento aqui ele está parado. Por quê? Síncrono é essa a grande pegada, né? Junto a D2Bridge e VCL. Então aqui ele vai vindo, né? No caso aqui ele deu um show no Form 2. O Form 2 aqui está aberto, né? E aí eu posso fazer as alterações que eu achar, né, necessário aqui. Então, é dessa maneira que a D2Bridge trabalha. É muito próximo da VCL. Eu não tenho que mudar a minha aplicação, mudar o código, um código específico. Não preciso fazer nada disso, tá ok? Agora vamos criar uma aplicação do zero, né? Como que funciona a aplicação do zero junto a D2Bridge? Em File, New, né? Outros, D2Bridge Framework, tá vendo? E aqui eu vou criar minha aplicação. Aqui onde eu crio um data model, né? Se quiser já criar um data model para sessão. Sessão por quê? Se eu tenho 30 pessoas conectadas, 30 navegadores, cada um vai ter o seu próprio data model separado. O D2Bridge faz isso automático. Aqui o formulário. Aqui se eu quiser utilizar CRUD nativo D2Bridge. Aqui se eu quiser herdar um form. E por último, se eu quiser criar uma unit da D2Bridge. Vou criar uma aplicação. Vou chamar essa aplicação aqui de D2Bridge código. Vou escolher onde salvar ela, no caso eu quero salvar aqui. Na hora que eu estou criando a aplicação, aqui eu vou colocar aquele nome amigável que eu mostrei lá, tá? Vou criar então D2Bridge código, tá? Esse aqui, pessoal, você pode alterar depois. Isso aqui é só o nome da aplicação, né, do servidor. Aqui, plataforma, eu quero VCL ou FMX para web? Eu quero VCL para web. Eu quero que o projeto também seja criado, o projeto VCL criado. Sim ou não, tá opcional. Se a minha aplicação ela vai ser só web, então eu não preciso marcar isso. Não, eu quero que a minha aplicação tenha as duas plataformas. Então eu marco isso aqui. Aqui estão os 3 servidores, né, o console que eu vou mostrar agora, que é um servidor para desempenho, tá ok? Nós já vimos o completo, onde mostra os logs, e o compact, um servidor visual. Eu recomendo utilizar o servidor console para desempenho, tá ok? Avançamos. Você já pode trazer a tua aplicação com um tema embarcado. Vou mostrar isso na próxima vez. Nesse primeiro momento, eu não quero nenhum tema, eu quero 100% código Delphi nativo. Eu não quero que ele crie. O que é um tema? É um template, né? Eu posso achar um template gratuito, open source, ou pagar um template que é muito barato e utilizar esse template junto do D2Bridge. É 100% compatível, tá? Qual tipo de menu que eu quero? Eu quero o menu sidebar, né, pequenininho aqui na lateral, ou menu top. Eu vou colocar, deixar padrão aqui. Aqui também não vou colocar certificado digital agora. Minha aplicação, eu quero escolher que ela vai ter em português. Aqui, se eu quero bibliotecas de terceiro, RX, SM, DevExpress, JVCL, né, que é JEDI. Criamos a nossa aplicação, pronto, nasceu o projeto. Aqui nós vamos entender um pouquinho sobre o projeto, tá? Esse aqui é o nosso form. Nesse form, o que nós temos? Nós temos um menu, né? Se a gente achar o menu aqui, ó, são 2 menus. Aqui temos o submenu, aqui submenu do submenu, e eu posso ter infinitamente. No main aqui, se eu olhar, vai chamar ele mesmo. Depois eu posso criar novos forms. O que mais que eu tenho aqui? Isso aqui, ó, é chamado classe, a minha classe, né? Por que a minha classe? É aqui onde eu posso colocar, por exemplo, um exemplo, tudo que é da sessão. O usuário logado, código dele, nome, a foto dele, tudo eu vou colocar aqui dentro e vou mostrar como chega até aqui, tá? Inclusive, já vou declarar aqui um campo, por exemplo, ID usuário, do tipo inteiro.
Um exemplo, tá? Fiz isso, nós já vamos usar daqui a pouquinho. Essa daqui é sobre o meu servidor web, tá? É aqui onde vão ser disparados eventos. O que que é eventos? Na hora que começar uma sessão for finalizada, uma sessão desconectar, quem tiver dúvidas sobre isso aqui, ó, pega o último vídeo sobre a versão 1.5.0, nós explicamos bem isso aqui, tá? E aí eu posso colocar, por exemplo, quando uma sessão começar, eu vim aqui, por exemplo, uma sessão começar, o que que eu quero que faça? Eu quero que abra um data model, eu quero, enfim, posso codificar aqui. E aqui é onde eu tenho o meu servidor, tá bom? Então aqui é a minha classe da aplicação, aqui é a minha classe do projeto e aqui é meu servidor. O meu servidor, eu vou ter, como eu estou no meu servidor console, eu vou mostrar algumas opções que nós temos. Então aqui é no Run, é onde ele vai subir a aplicação. Aqui é exatamente aquele nome que a gente colocou lá. Aqui é a porta dentro do meu servidor. Eu posso alterar esse tempo de execução. Aqui o nome da minha aplicação, né, D2 Grid código. O meu formulário principal, enfim. Eu não preciso mexer, né, nisso aqui, absolutamente nada. Então, o que que nós temos? Criamos uma aplicação, colocamos aqui, ele já criou para mim o form, tá? E vamos rodar essa aplicação. Vamos rodar em debug. Ela vai cair aqui, tá? Ela abre sozinha, ela startou o servidor e pronto. Olha aqui, pessoal, a nossa aplicação pronta. Então, se eu olhar aqui, ó, Hello World, essa aplicação, tal, né? É isso aqui, ó. Hello World, aplicação. Aqui nós temos o menu, tá vendo? Ó, main, app módulo 2, aqui, ó, main, app módulo 2. E aqui nós temos um submenu, tá vendo? Ó, o submenu aqui. O submenu, e aqui nós temos submenu do submenu, e aqui nós temos submenu do submenu, e assim, né, sucessivamente. Aqui nós temos o nome da aplicação, eu poderia subir uma imagem, é totalmente responsivo. Então vamos aqui agora colocar, por exemplo, se fosse um smartphone, ó, se for diminuir na tela, ó, pronto, ele já oculta sozinho, tá? Embora eu possa trazer. Se fosse, por exemplo, aqui, ó, um smartphone, um iPhone XR, então ó, ele já traz aqui bem pequeno, tá? E totalmente responsivo. Então, assim, iniciei uma aplicação, ela já trouxe. Na web ela será assim, né? E na VCL ela é diferente. Então, vamos topar aqui a aplicação. Como eu faço? Se eu olhar aqui, pessoal, olha que interessante, ó. Vou até ver se eu consigo ampliar. Aqui na configuração da aplicação, esses dois primeiros aqui é minha aplicação no lado VCL, tá? E aqui é minha aplicação na web. Olha que interessante isso, né? Então, aqui eu compilei para a web. Eu quero agora compilar para VCL. Mudei aqui. Vamos compilar em debug. Pronto, e a nossa aplicação VCL acontecendo. Tá? Pode ver que não tem... Ou seja, é a mesma aplicação que eu tenho VCL na web. Ok? E os códigos, né? O que que tem nesse formulário aqui? Nesse formulário aqui nós não temos nada. Nós temos aqui na exportação, né? Onde exportamos, lembra? D2 Bridge itens ADD, o menu, um label, outro label e outro label. O restante, pessoal, não temos nada no formulário, tá? Então, assim, qual é a mensagem? É convergência. D2 Bridge é uma framework que ela converge web, VCL e FMX, ok? Com a mesma base de código. Mesma base porque aqui nós compilamos para Windows, né, o FMX que seja, para VCL, e aqui nós compilamos para web. Tá, vamos criar um novo form, então, form 2. Então vamos vir aqui em File, New, né? Um detalhe, e se eu já quiser herdar esses menus aqui, né? Então vou fazer isso bem legal. Vou apagar aqui, obviamente a exportação aqui. Isso que é legal. Eu vim aqui, apaguei isso aqui. E se eu for compilar, ele vai me reclamar na web. Fala assim, olha, na web você está exportando os controles. Por isso que é o mesmo código, tá ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um Form 2 herdando, né, os menus, já para a aplicação segmentar aqui do Form 1. Então, File, New, Otter, D2 Bridge aqui. Vamos herdar aqui, ó, D2 Bridge, né? Herdar Form. Nós vamos herdar de quem? De Form 1, tá vendo? Ó? Quando eu faço isso, pronto, ele já vai criar aqui para mim já o meu form herdado. Ok, ó, criou aqui para a gente, né? E aqui, por exemplo, eu vou colocar uma imagem, né? Sei lá,
Só para aparecer que isso aqui é o meu Form 2. Coloquei a imagem. Na imagem aqui, deixa eu subir qualquer figura aqui. Imagem. Aqui. Subir essa imagem aqui, tá ok? O que a gente vai fazer? Vamos exportar essa imagem aqui. Então, se a gente vier aqui, ó, na exportação, tá? O que eu vou fazer? Vou vir aqui, VCL Object. O nome desse componente aqui no image 1. Image 1. Só isso, tá? E agora vamos chamar o Form 2, pessoal. Não tem diferença. Por exemplo, eu vou vir aqui no menu, vou vir aqui, eu vou colocar aqui Form 2, né? E vou chamar o Form 2. Então, cada um faz, né, no que realmente está acostumado. Aqui eu verifico, no caso, se ele está nil, né? Se ele está nulo. Normalmente, nós criaríamos dessa maneira aqui, né? Form 2 recebe form2.create, né? Self ou application, né? O dono dele aqui. Com o D2Grid é mais fácil. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar a instância dele, que é aqui, ó, create instance. Ok? E vou dar um form show nele normal. Show normal, ok? É muito simples, pessoal, tá? Tá vendo aqui? Aqui eu verifico se o formulário é nulo, senão eu crio e dou show nele. Vamos ver primeiro, né, na VCL como que ele se comporta. Então, vou clicar aqui em Form 2 e aqui nós temos, né, o Form 2, tá vendo? O menu aqui funcionando, né? Aqui, tá vendo? Aqui traz o Form 2, aqui volta para o menu. Né? E agora na web, né? Então, vamos colocar aqui na web. Vamos lá. Compilando. Então, ele subiu aqui o server, né? Pode ver que ele já carrega sozinho. Carregou. Aqui, ó, eu vou clicar no Form 2, ó. Olha lá, abriu para mim o Form 2, tá vendo? Eu quero voltar para o Form 1. Voltei aqui, cliquei em Form 1. Aqui, Form 2. Aqui, Form 1. Pessoal, é assim. Entende? D2Grid faz isso. É convergente. Tá? É a tua aplicação VCL para a web. Ok? Como que faz para utilizar um pop-up, por exemplo? Nós temos lá o Form 2 que tem a imagem, aí do Form 2 eu quero chamar um pop-up e colocar um botão nesse pop-up. E depois, chamar um pop-up e colocar um form inteiro dentro do pop-up. Vamos ver isso como a gente faz. Então aqui no Form 2, tá? Vamos colocar aqui um botão. E eu quero que chamar isso aqui receber pop-up. Eu quero, por exemplo, que nesse pop-up apareça sei lá, um edit. Vamos colocar um edit aqui. Vocês vão ver que é muito curioso edit do pop-up. E na VCL se comporta de uma maneira, né? E eu posso, com a mesma base, o mesmo código, fazer uma aplicação totalmente diferente na web, tá? Sem mudar absolutamente nada. Então vamos ver, ó. Então aqui na exportação, o que eu vou fazer? Nós temos a exportação da nossa imagem. Eu vou vir aqui e vou exportar um pop-up. Tá vendo? Pop-up. Vou chamar esse pop-up aqui de pop-up teste. Tá? E vou vir aqui, o mesmo conceito, itens.add. E o que eu quero dentro desse pop-up? Tá? Eu quero colocar, por exemplo, esse edit. E eu quero um botão também para fechar o pop-up. Ou, sei lá, vou colocar um botão aqui também. Isso aqui tudo improvisando. Fechar o pop-up. Então aqui, nós vamos exportar a primeira coisa, o edit, né? O edit teste, o edit pop-up, e na sequência aqui nós vamos exportar o botão, que é o botão 2. Pronto. E o botão 2, vamos codificar agora. O botão 2 vai fechar o pop-up, tá? E esse botão 1 aqui, ele vai abrir o pop-up.
Então, se a gente olhar, eu chamei o pop-up de pop-up teste, tá vendo? Então, nesse botão aqui, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, show pop-up, o nome do pop-up. Se quiser fechar o pop-up, da mesma maneira, aqui, tá? Eu uso pop-up teste. E aqui, antes da imagem, vamos exportar o nosso botão. Botão 1. Vamos testar. Então, aqui vamos abrir o Form 2, né? Aqui está o botão. Olha o pop-up, tá vendo? Aí ele trouxe aqui o Edit. Pode ver que eu não clico em volta, ó. Ele é um pop-up modal mesmo, entendeu? E aí, aqui eu fecho o pop-up, ok? Bem legal, né, pessoal? Bem tranquilo de fazer. E agora, para a gente colocar um form dentro do pop-up. Inclusive, esse botão, vou fazer esse botão ficar aqui em cima. Colocar uma linha para ele. Vou exportar. Abaixar aqui. Aqui nós vamos exibir form. Vamos criar aqui um form qualquer. Vou vir aqui, ó, form, no caso eu vou guardar, não preciso de menu. E aqui eu vou colocar apenas no label. Escrito assim, ó, este é o form 3. Este é o form 3. E aí, pessoal, um botão que eu clico e fecho o form. Olha que interessante. Vou vir aqui. Como que eu fecho um form? Não é tão somente close? Estou fechando form, né? E aqui nós vamos exportar esses dois controles, né? Então, aqui, VCL Object, o Level 1. E VCL Object aqui, o botão 1, tá? E aqui nós temos o Form 3. Esse botão aqui, nós vamos exibir o Form 3, tá? Então, aqui na exportação, pessoal, o que nós vamos fazer? A gente vai instanciar o form e colocar ele como nested primeiro. Então, aqui, if form 3 é igual a new, e form3.create instance. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui em D2Grid, ponto, add nested, ou seja, eu estou alinhando o form 3, né, ao form existente. Então, o que eu estou anexando? Vou anexar aqui o form 3, né? Obviamente aqui ele vai fazer a declaração. Então aqui eu instanciei o form 3 e aqui eu anexei o form 3 como nested. Já está anexado. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um pop-up e anexar o form dentro do pop-up. Muito fácil. Então como que eu vou fazer? Aqui, para copiar esse pop-up aqui, né? Chamar isso aqui de pop-up form 3. E o que eu vou colocar dentro desse pop-up? Eu vou vir aqui em nested, ó. Nested e vou colocar aqui o form 3. Ok? Muito simples, né? Chamei isso aqui de pop-up form 3. E nesse botão aqui, a gente vai chamar esse pop-up. Então, eu vou vir aqui, show pop-up, e o nome pop-up form 3. Vamos apenas colocar linhas, né? Que eu não esqueci no form 2. Itens. Posso colocar quantas linhas eu quiser e o que eu quiser dentro das linhas, tá? E vamos colocar aqui um novo botão. Que é o botão 3. Vamos testar? Isso aqui só foi para exemplificar, né? Linhas, os botões ficam em linhas separadas. Inclusive, vamos pegar ele todo, uma linha inteira para ele. Isso, tá aí. Igualzinho eu queria, tá? Então, aqui eu quero um pop-up e aqui eu quero o form 3. Nós já testamos ele no pop-up, né? Inclusive, eu posso colocar um título, né? Vou mostrar como fazer. E aqui, vamos exibir o form 3 dentro de um pop-up. Olha lá, esse é o form 3, tá vendo? Esse aqui é o form 3. Só que a hora que eu dou fechar aqui, ó,
eu estou fechando o form. O pop-up entende que ele é um nested e fecha também, tá? Quando eu chamo o pop-up, os eventos onShow ou activate do form também é chamado. Então, é realmente uma aplicação nativa, ok? Para a gente colocar os títulos do pop-up aqui, o que nós temos que fazer? Quando eu estou exportando, né, coloca a vírgula, e aqui eu passo, né, o próximo evento como título do pop-up. Então, aqui, pop-up edit, né, onde tem o edit, e aqui eu vou chamar de pop-up form 3. E vamos testar. Então, carregou a aplicação, form 2, né? Se eu exibir aqui o pop-up do edit, está aqui o pop-up do edit. Esse botão eu posso suprimir ele também lá, tem a opção, né? Exibir botão ou não, tá? E aqui temos o pop-up, né? Form 3. Agora, observa um exemplo com template, tá? Então, aqui, vamos abrir um demo chamado Demo Template. Demo Template. Então, no template é diferente a concepção, né? Onde todo o design, né, vai ficar por conta do HTML. Só que com o T2Bridge nós temos um adicional, porque eu posso usar template e também posso usar VCL nativo. Mas como isso? Então, se a gente observar aqui o Form 1, né, e vou compilar, vocês vão ver que após compilação, o Form 1 ele tem um HTML. Então, se eu olhar aqui, ó, na exportação, ele fala assim, olha, o seu template é um HTML, tá vendo? Page login HTML, onde tem toda a disposição ali dos controles HTML. E aqui eu exportei o login, a senha e o botão logar, tá? Só que nós vamos chamar o cadastro de clientes. O cadastro de clientes é diferente. Por quê? Eu não tenho HTML que tem esse campo, como eu tenho no login, tá? Então, assim, no caso, na hora que eu chamar o cliente, toda a estrutura do template, né, menus, lateral, sidebar, e, enfim, tudo ele é template. Porém, a D2Bridge renderiza os controles ali no miolo onde eu especificar. Vocês vão entender um pouquinho melhor agora. Então, vamos compilar. Compilou aqui, no caso está o servidor completo. Vamos abrir aqui a aplicação. Pronto. Então, eu abri isso daqui, ó, ele é um template. Né? Se eu vier aqui na pastinha da aplicação. Aqui. Esse aqui eu estou lá no template, aqui é o binário. Né? Inclusive, hoje, nos demos que são compilados hoje, eles são diferentes. Tá? São mais simples, tem apenas a pasta web. Aqui, ó, www.root, eu vou ver page login, tá vendo? E aqui dentro, né, se a gente abrir ele no editor, aqui dentro nós vamos ver o edit. Aqui, ó. Tá vendo? O edit login, o edit senha. Isso aqui são todos HTML que eu já deixei pronto. Então, isso é a utilização de template. Ok? Vamos fazer login. Fizemos login, pronto, carregou a aplicação. Então, tudo isso aqui, ele é template. Tá? E agora nós vamos dizer aqui em cadastro, cliente, vamos chamar o form de cliente, que é esse form aqui, ó. Que tem, né, esses dois campos aqui e o botão. Então, cliente, pronto, aqui, ó. Tá vendo? Ele trouxe os dois componentes. Só que isso aqui tá nativo. Eu que estou determinando isso aqui, ó, tudo tá vindo lá da VCL, entendeu? Esses componentes. Inclusive, vamos colocar um componente aqui chamado cidade, colocar 2 cidades aqui para teste. E o botão salvar, ele salva e volta para cá. Então, vamos lá. Deixa eu estopar a aplicação. Vou vir aqui, vou colocar um combo box, tá vendo, pessoal? É componentização VCL e FMX. Aqui, ó, os itens, vou colocar Votuporanga, que é a minha cidade, e São Paulo, tá? Um exemplo, tá? Só exemplificando. E vou vir aqui, né? No caso, eu vou deixar ele para que realmente seja selecionado, né? Drop down list, e colocar aqui cidade. E vamos aqui na exportação, pode ver que aqui, ó, tem uma linha onde tem o nome, outra linha onde tem um telefone e uma linha onde tem um botão. Então, aqui no meio eu vou colocar uma linha
onde eu quero colocar a cidade. Se eu olhar, ó, ele está pegando o label, né, o que está aqui. Ó. Então, esse aqui é o caption, o painel 3, né? Então, caption. E aqui, combo box 1. Pronto, fiz isso daqui. Então, agora nós temos um combo box funcionando lá na web. Vou testar, compilando a aplicação. A casa que ele já trouxe, já logou para a gente, né? Vamos abrir aqui o cadastro de cliente. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ok, bem legal, né? Eu poderia determinar o tamanho, né? Sobre o tamanho, aqui nós estamos utilizando o padrão Bootstrap. Então, entende que em cada linha, né, em cada container, eu tenho 12 posições. Então, se eu colocar aqui cidade, que tem 6 posições, vai vir até aqui, tá? Para responsividade. Poderia colocar também cidade aqui na frente, né? Enfim, vamos lá, vamos fazer só essa alteração aqui. Então, na hora que eu estou exportando aqui, ó, então, eu venho aqui, o próximo parâmetro, pode ver, ó, o tamanho da coluna, né? E tá tudo já tipado, ó, coluna. Qual o tamanho que eu quero? Ah, eu quero um tamanho 6. Qual nós vamos pegar metade da tela? 6. Tá bom, vamos testar. Aqui. Ah, tá vendo? Pegou metade aqui desse container aqui. Tá bom? Enfim, pessoal, eu não faço nada, é 100% VCL FMX e ele exporta para gente o projeto para web, ok? Vocês viram como que é fácil e convergente, né, nós fazermos uma aplicação web. Vou mostrar o último exemplo agora, que é um exemplo de utilizar carrossel, para que você queira fazer uma aplicação com imagens ou mostrar dentro de um produto. Enfim, N situações, tá? Vamos buscar aqui o demo carrossel. Pessoal, tem muitas opções. Tem um demo card também, vou mostrar só esse carrossel aqui, que é bem interessante. Aqui, se a gente olhar, ó, é um carrossel de imagens, tá? Então, aqui está dentro de um painel, ele está responsivo, né? Obviamente. Tá vendo? Totalmente responsivo, vamos falar assim, né? Vamos deixar aqui a tela inteira. Então, aqui, ó, eu tenho um carrossel, né? Onde tem aqui para frente, para trás, os navegadores. E aqui eu tenho um carrossel integrado com um DB Grid, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, eu quero apagar essa imagem. Apaguei essa. Pode ver que eu estou apagando imagens, ó. Ah, eu quero inserir imagens agora. Vou vir aqui, inserir essa imagem, né? Pode ver aqui, ó. A imagem inseriu no carrossel. Então, integrado com o DB Grid. E, pessoal, sim, é tudo muito simples. Se a gente olhar aqui o código desse carrossel, né? Então, aqui eu tenho o DB Grid, né? Onde a gente ligou ao banco. Inclusive, o banco aqui, ó, nosso client dataset está dentro de um data model normal, um data model. Data model, ok? Sem nenhuma alteração. E vamos ver a exportação, como que faz? Aqui exportamos os 3 labels, né, que são esses 3 aqui. Na sequência, criamos uma linha, exportamos um card e o carrossel dentro. Ó, né? O carrossel é aquele primeiro carrossel do lado esquerdo. Na sequência, aqui, ó, até está marcado, é o carrossel com o DB Grid. Então, exportamos um card. Depois vocês vejam o demo card, que interessante que é. E aqui numa linha, a gente colocou um carrossel, tá? E na outra linha colocamos o upload, onde nós subimos as imagens. Nossa, e o upload, como é, né? Vamos ver o código. Ah, esqueci. E aqui junto o DB Grid, uma linha só para exportar o DB Grid. E o upload, né? Vamos pegar aqui o upload, como que faz? O upload é bem simples. Tá aqui, ó. Na hora que vai no upload, a gente verifica quantas imagens tem. E aqui grava, né, a imagem que ele está trazendo da web para a gente. Né? E estou gravando, inclusive, o caminho dela dentro do client dataset. Então, assim, pessoal, é muito simples, tá? E é muito nativo. E, de novo, é convergente. Para encerrar, eu sempre deixo uma frase, e eu acho que essa frase é uma frase que a gente poderia pensar um pouquinho, e eu sempre reforço que D2 Bridge é Delphi Web. Tá? E nós estamos encerrando, a mensagem final é: muitos de nós somos desenvolvedores que começamos lá atrás. Eu comecei em 98. Você pode ter começado antes ou depois, ou está nascendo agora na programação Delphi.
Para nós, aplicações alegadas, aplicações já antigas, são aplicações extremamente testadas. Aplicação que passou pelo fogo, ou seja, teve o tempo, foi corrigindo, corrigindo e chegou até aqui. E por que não já exportar essa aplicação com esse código, sem que eu tenha que escrever esse código em outra linguagem, utilizando o Delphi nativo e com uma framework open source? Esse projeto ele é um projeto open source, tá? É um projeto que nasceu diferente de tudo que já existe, as possibilidades, né, de Delphi Web. E, pessoal, estamos muito contentes com os resultados junto à D2Bridge. E convido você, faça parte dessa comunidade, conheça mais sobre D2Bridge, veja os demos e entenda que, através do D2Bridge, é possível você ter seu projeto web. E estamos juntos, pessoal. Siga a gente, fique com Deus. Até a próxima. Tchau!